Cabo coaxial é uma espécie de cabo condutor usado para transmissões de sinais. Ele é composto por um fio de cobre como condutor interno e coberto por um material isolante e uma camada de blindagem constituída de uma malha metálica. O inglês Oliver Heaviside, matemático e engenheiro, conhecido por ter previsto a existência da ionosfera, uma camada eletricamente condutora na atmosfera superior que reflete as ondas de rádio, foi o primeiro criador do cabo coaxial em 1880. Que estava atrás de uma forma com que as transmissões telegráficas fossem menos suscetíveis à interferência e fazer com que os sinais fossem enviados e recebidos de forma mais clara. Cabos coaxiais são utilizados em várias aplicações, desde áudio até linhas de transmissões de alta frequência. De início, era utilizado para a rede de computadores, mas com o decorrer dos anos, ele foi perdendo essa utilidade e começou a ser mais utilizado para várias ocasiões, como TVs a cabo, por exemplo. Existem dois tipos de cabo coaxial, o 10-base-2 e o 10-base-5. O cabo 10-base-2 é mais conhecido como cabo Finet. É o cabo mais fino, porém é bastante flexível em redes de padrão, podendo transmitir dados a uma alta velocidade de até 10 MB por segundo, tendo uma distância máxima de 185 metros. Já o cabo 10-base-5 é mais grosso, ele tem um custo bastante elevado por ter baixa flexibilidade. Ele foi bastante usado antigamente por volta dos anos 80. Atualmente ele não é muito usado, a não ser em instalações antigas. Existem outros tipos de cabo coaxial, cada um com uma utilidade específica. Antes de qualquer instalação, é melhor uma consulta para saber o cabo correto a ser utilizado. As vantagens do cabo coaxial. A principal vantagem dos cabos coaxial está relacionada à sua proteção contra interferências. Graças à blindagem, ele é mais resistente contra ruídos e também não gera interferência em relação ao meio externo. Ele tem uma grande gama de frequência que lhe permite transportar vários sinais, tornando-a ideal para o uso de muitas operadoras de televisão. Sua blindagem é um envelope metálico que envolve os cabos, permitindo proteger todos os dados que são transmitidos nos suportes de parasitas, que são também chamados barulho, que podem ocasionar em uma distorção de dados. O cabo coaxial é responsável por exercer uma onda eletromagnética entre o núcleo interno e blindagem. Em decorrência da blindagem, o sinal é muito melhor, já que não há possibilidade de qualquer interferência. Nas desvantagens está na instalação, por ser mais rígido e mais difícil de manipular. As fibras óticas ou ópticas são filamentos flexíveis fabricados em materiais transparentes, como fibra de vidro ou de plástico, e que são utilizadas como meio de propagação de luz. Ou seja, o cabo de fibra óptica funciona como um túnel espelhado que reflete a luz. As fibras ópticas são compostas por um núcleo transparente de alto índice de refração revestida por camadas de plásticos transparentes, com um índice de refração mais baixo do que a do núcleo. Para que seja possível a utilização das fibras ópticas, é necessário a reflexão interna total da luz. A reflexão interna total só pode ocorrer quando a luz é emitida para o interior do núcleo da fibra óptica em um ângulo mínimo de incidência, chamado de ângulo limite, também chamado de ângulo crítico, medido em relação à interface entre o núcleo e o seu revestimento. Esse ângulo permite que a luz sofra sucessivas reflexões internas no interior da fibra óptica sem que ela escape de lá. Dessa forma, a luz pode se propagar em grandes distâncias sem sofrer perdas mínimas nas suas intensidades. O cabo de fibra óptica tem como principais finalidades transmissões de dados. As fibras ópticas podem ser usadas para transmitir dados de internet, telefone, televisão, redes e rádios. Obtenção de imagem. As fibras ópticas podem ser usadas para obter imagens de lugares difíceis acessos, uma vez que a luz pode ser refletida em seu interior por grandes distâncias. Sensores. Por meio das fibras ópticas é possível construir uma grande variedade de sensores capazes de variações sensíveis de temperaturas, pequenas deformações em sólidos, frequência de luz, polarização da luz, dentre outros. Vantagens. Velocidade de transmissão. A maior parte dos cabos de fibra óptica são usados no mundo é capaz de transmitir 40 GB por segundo. Entretanto, atualmente existem tecnologias que são capazes de transferir
até 1 petabyte por segundo. Resistência a interferências eletromagnéticas. Os cabos de fibra óptica são feitos de materiais dielétricos, e a propagação da luz no interior desses materiais não sofre interferências por ondas eletromagnéticas externas. Baixa atenuação de sinal. Diferentemente dos cabos condutores, as fibras ópticas conseguem transmitir informações com pequenas perdas. Custo. Os cabos de fibra óptica são mais baratos que os cabos condutores de cobre. Vida útil. Esse tipo de cabo tem uma vida útil muito longa, estimada em mais de 100 anos de uso contínuo. Espaço. Em razão da sua taxa de transferência de dados, os cabos de fibra óptica ocupam espaços muito menores do que os cabos convencionais. Desvantagens. Aplicação. Os cabos de fibra óptica são subterrâneos ou sempre conectados ao chão. Fragilidade. Os cabos de fibra óptica são sensíveis e podem se romper mais facilmente que os cabos de cobre. Além disso, não são tão maleáveis quanto os cabos metálicos. Distâncias. Apesar de absorverem pouca luz, os cabos de fibra óptica que cobrem grandes distâncias, como aqueles dos submarinos, precisam de muitos repartidores de sinais para reforçar as perdas de intensidade de luz. Velocidade da fibra óptica. A maior parte dos cabos de fibra óptica utilizados atualmente tem capacidade de transmissão entre 10 e 40 GB por segundo. Entretanto, existem diversas aplicações e que são necessárias maiores taxas de transferências. Por isso, algumas companhias de telecomunicação já desenvolveram cabos com mais de 700 km de comprimento, capazes de transmitir até 15,5 TB por segundo. É possível que cabos de fibra óptica desse tipo sejam capazes de sustentar até 3 milhões de chamadas telefônicas simultâneas, ou até 900 canais de televisão. Como é feita a fibra óptica? O material comum utilizado para a construção das fibras ópticas é a sílica, porém, de acordo com a aplicação desejada, outros materiais podem ser usados na construção, como vidros derivados de flúor e alguns elementos da família do calcogênio, como enxofre. Par trançado. O cabeamento por par trançado, conhecido também por twister pair, um tipo de cabo que tem um par de fios entrelaçados um no outro. Essa estrutura reduz fortemente a interferência eletromagnética de fontes externas e interferências mútuas. Esses tipos de cabos são usados para transmitir sinais em sistemas de telecomunicação e redes de computadores. Atualmente, os cabos são usados principalmente em redes de telefones e internet. Existem diversos cabos par trançado, cada um com seu próprio padrão, frequência e taxa de transferência de dados. São divididos em categorias. Categoria 1 e 2. Essas duas categorias de cabo não são mais reconhecidas pela TIA. Elas foram usadas no passado em instalações telefônicas, e os cabos de categoria 2 chegam a ser usados em redes de 2.5 MB e redes de 4 MB, mas não são adequadas para o uso em redes Ethernet. Categoria 3. Esse foi o primeiro padrão de cabos de par trançado desenvolvido especialmente para o uso em redes. Ele é certificado para a sinalização de até 16 MHz. A principal diferença do cabo de categoria 3 para os cabos de categoria 1 e 2 é o entrelaçamento dos pares de cabos. Enquanto nos cabos 1 e 2 não existe um padrão definido, os cabos de categoria 3, assim como os cabos de categoria 4 e 5, possuem pelo menos 24 tranças por metro e, por isso, são muito mais resistentes a ruídos externos. Categoria 4. Essa categoria de cabos tem uma qualidade um pouco superior e é certificada para sinalização de até 20 MHz, porém, não são mais reconhecidas pela TIA, e os cabos não são mais fabricados, ao contrário dos cabos de categoria 3, que continuam sendo usados em instalações telefônicas. Categoria 5 é a mais utilizada pois possui com qualquer placa de rede. Eles suportam frequências de até 100 MHz, o que representa um grande salto em relação aos cabos Cat3. É uma versão aperfeiçoada do padrão, desenvolvidas de forma a reduzir a interferência entre os cabos e a perda de sinal, o que ajuda em cabos mais longos, perto dos 100 metros permitidos. Ele suporta os mesmos 100 MHz, mas esse valor é uma especificação mínima e não um número exato, podendo encontrar no mercado cabos CATs e certificados para 110 MHz, 125 MHz ou até mesmo 155 MHz. Categoria 6.
Essa categoria de cabos foi originalmente desenvolvida para ser usada no padrão Gigabit Ethernet, mas com o desenvolvimento do padrão para cabos de categoria 5, suportam frequências de até 250 MHz, eles podem ser usados em redes 10 GB, mas nesse caso o alcance é de apenas 55 metros. Categoria 6A. Permitindo o uso de cabos de até 100 metros em redes 10 GB, eles suportam frequências de até 500 MHz e utilizam um conjunto de medidas para reduzir a perda de sinal e tornar o cabo mais resistente a interferências. Categoria 7. Suportam uma transferência de 10 bps a 100 MHz a uma distância de 100 metros. Ele é muito mais grosso que os da categoria 6A, além de possuir uma rigidez maior. Dependendo do local, não será possível instalar o cabo, por conta do seu diâmetro, que impede uma torção muito grande. Testes comprovam que suas velocidades aumentaram consideravelmente quando testado com um comprimento de 50 metros, atingindo 40 Gbps e com 15 metros, atingindo incríveis 100 Gbps. Categoria 8. Cabos de categoria 8 conseguem chegar perto do nível da fibra óptica, em termos de velocidade de transmissão, conseguindo atingir até 40 Gbps a 2000 MHz. A única barreira dessa categoria é a distância, pois só é possível atingir essas velocidades e frequência em um comprimento de até 30 metros. Suas vantagens são: eles são mais baratos, fácil instalação flexível, maior taxa de transferência de arquivos. As desvantagens são tamanho limitado e interferência magnética. Pode ser minimizada com blindagem, mas o custo também aumenta. Alexander Graham Bell foi um inventor para o par trançado no século XIX. Ele foi um